Crucíferas e tireoide. Realmente existem alimentos que podem prejudicar o funcionamento da sua tireoide e você tem que evitar até mesmo suco verde ou brócolis, porque vai fazer mal à sua glândula tireoide? Fato ou fake news? Fica aí para aprender mais. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraço, nutricionista clínico e sou apaixonado por trazer para você o que há de mais recente na literatura médica científica. Nada de achismo, nada de ideologia, apenas o que está publicado, tirar o máximo de viés. Bom, muita gente me pediu para falar sobre tireoide e o consumo de alimentos crucíferos. Não sei se você sabe o que são goitrogênicos, são substâncias dentro dos alimentos que podem prejudicar a absorção do iodo e, portanto, o funcionamento da tireoide. Um influenciador digital fez vídeo aqui no YouTube. Todo mundo me mandou pedindo para fazer um vídeo de resposta a esse vídeo para realmente tirar os dados científicos. E eu fiz uma tabelinha inicial para a gente começar o vídeo. Primeiro de tudo a internet está cheia de fake news. Segundo, a gente tem que analisar as credenciais da pessoa antes de começar a dar ênfase ao que ela fala. Se eu for no meu mecânico para ouvir recomendações de direito, de advocacia, eu estou errado. Não é nem a pessoa que está errada, ou seja, não é meu mecânico tentando me ensinar sobre o direito, é eu estou errado. Então, se você quer informações sobre nutrição, você primeiramente vai no nutricionista. Você não vai no influencer, você vai em alguém que tenha formação acadêmica, que foi para a faculdade e que estuda a área diariamente, sabendo estudar, porque saber ler inglês, um artigo médico-científico, é muito diferente de saber interpretar um artigo, né? E segundo, ler o final da pesquisa que mostra conflito de interesse e qualquer tipo de tendência do pesquisador, o bias, como a gente chama. Porque se eu tenho uma empresa de suplementos e eu faço um artigo sobre suplementos, eu não sou tão confiável assim. Ainda mais se eu tive, para fazer a pesquisa, dinheiro injetado de uma organização de suplementos. Não faz muito sentido a gente dar credibilidade a uma pesquisa dessa. Então, ele apresentou diferentes estudos em animais, ratos e coelhos, não são seres humanos, e que foram exclusivamente alimentados com um só tipo de crucífera, ou seja, nenhum animal na natureza come um só tipo de alimento, convenhamos, né? E ratos não são vegetarianos, coelhos até você pode debater, mas ratos não são vegetarianos. E, para piorar, foram estudos de quase 100 anos atrás. Nós sabemos na ciência que nós precisamos de meta-análises, ou RCTs, Randomized Clinical Trials, que são os padrões ouros dos estudos. Ou seja, se você pega um estudo observacional, um estudo de caso, tem muito pouco impacto a nível científico, né? Você precisa de uma meta-análise que são um estudo em cima de muitos estudos, ou um RCT, que é um estudo com dois grupos, comparando os diferentes grupos, comparando as diferentes intervenções colocadas, né? Ou um RCT que usa dois grupos e você muda certos fatores nele, porque esses fatores que você está querendo testar. Por exemplo, você dá uma dieta vegetariana e o outro você dá a dieta usual, né? O grupo intervenção e o grupo controle. Aí você tem uma melhor noção, porque você testou uma grande quantidade de pessoas em seres humanos e por um certo período de tempo. E tem toda uma base do estudo metodológica por trás. Então, o primeiro ponto, tirando todos esses que a gente já conversou, bom senso. Você já viu alguém falar que vegetal faz mal para a saúde? Minha avó falava que vegetal faz bem para a saúde. Eu olho vegetais no campo, mesmo quando eu era onívoro, comendo comida industrializada, eu não conseguia pensar naquilo fazendo mal à saúde. Convenhamos, meu pai nasceu no campo, comia carne, mas se entupia de vegetais porque é o que os camponeses tinham, era o que as pessoas pobres tinham acesso. E nunca teve problema na tireoide. Então a gente olha para as civilizações mais saudáveis e longevas do mundo, todas elas comem muitos vegetais, inclusive os crucíferos, inclusive os outros vegetais
que esse influencer falou mal. Falou mal de linhaça, falou mal de batata doce, feijão verde, soja, espinafre, todos os grupos das crucíferas. Então, por que na literatura médica científica todos esses alimentos apresentam apenas prevenção de todo tipo de doença crônica? Ah não, eles protegem contra câncer, doença cardiovascular, diabetes, tudo, mas eles prejudicam sua tireoide. Não faz muito sentido. E aí eu te pergunto, se ele falou até mesmo que você tem que evitar fruta, amêndoa, soja, feijão, espinafre, o que você vai comer? Ele ainda finaliza o vídeo, obviamente, ele recomenda uma dieta 100% baseada em carne, então é óbvio que ele vai falar mal de vegetal, mas isso não tem evidência clínica nenhuma. Fica até o final do vídeo para entender mais as evidências clínicas que tem aumentar tanto a ingestão proteica de proteína animal, e ele ainda falou que vitamina C tem carne. Carne tem vitamina C. A gente sabe que é um nutriente hidrossolúvel, ou seja, ele não é muito armazenável. Então, depois que um animal vegetariano ou um animal onívoro até come a planta, ele gasta a maior parte da vitamina C. Sim, carnívoros biosintetizam vitamina C, mas é uma quantidade irrisória. Eu joguei no Cronometer só para ter noção do quanto a gente estava falando. E 100 gramas de carne fornece 1% da necessidade de vitamina C diária. Tipo, é insignificante. O que dói mais no meu coração é que ainda me pediram para fazer, rebater o vídeo. Aí quando eu fui olhar, ele fala mal de comida crua. Ele fala, Cozinhe esses alimentos que talvez tirem um pouco das toxinas. por favor, apresente os dados clínicos, né? Apresenta a pesquisa, que nem eu vou fazer aqui no vídeo, antes de falar algo do gênero, né? Porque o cozimento, não sei porquê, mas será que 700 mil espécies na natureza vivem de comida crua por acaso? E será que seres humanos durante em torno de 8 milhões de anos de evolução não queimaram sua comida? Estamos aqui presentes, vivos? Será que... Show me the science. Me mostra a ciência, vamos lá? Não, ainda para piorar. Suco verde causa pedras nos rins. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, mas a evidência clínica é que o consumo de proteína animal aumenta a incidência de pedras nos rins, enquanto dietas vegetarianas reduzem. Então vamos lá. Uma meta-análise que analisou 11.500 casos de câncer em média, ou seja, uma meta-análise é um estudo em cima de vários estudos para chegar a uma conclusão unânime. E o que essa meta-análise sugere? Crucíferas reduzem a incidência de câncer de tireoide, ou seja, se protege o câncer de tireoide, vai prejudicar a tireoide? Uma outra pesquisa sugerindo que uma maior ingestão de vegetais é significantemente inversamente associado com risco de câncer de tireoide, ou seja, o consumo de vegetais protege e muito do câncer de tireoide. Substâncias goitrogênicas nos alimentos crucíferos inibem a absorção de iodo pela tireoide, então aumentando a possibilidade de deficiência de iodo dentro da glândula tireoide. Foi reportado que essa substância induzia câncer de tireoide em animais de laboratório. Nossos resultados não indicam a associação do consumo de crucíferos e o risco de tireoide, o risco de câncer de tireoide. Então fica até o final para você entender um pouco mais sobre o assunto. Mas se você não conhece o canal, comece se inscrevendo, apertando o sininho, comentando, compartilhando e sentando o dedo nesse like. E se você já teve problemas com a tireoide, me conta aqui embaixo, não só os problemas, mas se você consumia muitos crucíferos e esses alimentos goitrogênicos e até mesmo frutas, etc. Geralmente quem tem problema com a tireoide, quando chega no meu consultório, quando chega para ser atendido por mim, tem uma péssima dieta e um péssimo estilo de vida. Ela come poucas frutas e vegetais e não muito. Os dados dessa análise combinados indicam que vegetais crucíferos não são positivamente relacionados a câncer de tireoide. Esses efeitos não parecem ser diferentes dos outros vegetais, que parecem ser protetores do câncer de tireoide. A alta ingestão de vegetais crucíferos previne o câncer de tireoide, em pouca quantidade, mas previne. Aí a gente passa por uma pesquisa na soja.
porque falam a mesma coisa e até ele mesmo falou que todos os tipos de alimentos de soja causariam problemas na tireoide, né? A diferença é que aqui animo o vídeo somente com imagens da soja ou não sei o que e do que eu estou falando da minha cabeça. Tudo que eu alego, tudo que eu mostro são pesquisas médicas científicas, você pode abrir elas e pesquisá-las e lê-las e ver se você acha alguma correlação científica. Além de reações alérgicas, existe nenhuma evidência confiável para sugerir que os alimentos de soja tradicionais exerçam relevância clínica em efeitos adversos, efeitos prejudiciais em seres humanos saudáveis quando consumindo quantidades consistentes com a ingestão de asiáticos. A gente sabe que os asiáticos consomem muita soja e não existe correlação de problemas na tireoide com o consumo de soja deles. E aí a pesquisa ainda vai além e mostra que por mais de 20 anos, uma impressionante quantidade de pesquisas relacionadas à soja mostrou o poder desses alimentos em reduzir o risco de doenças crônicas. Reduz risco de doenças crônicas, mas ferra a sua tireoide. Não faz sentido. Outra área de preocupação é das isoflavonas no funcionamento da tireoide, ou seja, nos famosos hormônios, nos famosos fitoestrógenos da soja que prejudicam a saúde do ser humano e etc. As preocupações eram baseadas em estudos in vitro, ou seja, em um tubo de ensaio, e em animais, envolvendo isoflavonas isoladas. É claro que aí vem o problema. O problema vem da refinação, da industrialização, de testar ideias em laboratório com a substância isolada. A substância nunca acontece isolada na natureza, ela acontece parte de todo um pacote nutricional. Aí, nos anos 60 apareceram casos de bócio, ou seja, da deficiência de iodo, atribuídos ao uso de fórmula infantil de soja, ou seja, leite de soja para crianças. Mas o problema foi eliminado quando adicionaram iodo na fórmula infantil de soja. Claro, é óbvio, leite industrializado de soja continua sendo leite industrializado de soja, não é um alimento integral. A totalidade da evidência mostra claramente que as isoflavonas não afetam o funcionamento da tireoide em pessoas com a tireoide saudável e com quantidades saudáveis de iodo. E aí, citando até mesmo o Dr. Joe Fuhrman, um médico, autor de vários best-sellers pelo New York Times, um dos médicos mais famosos americanos, sugerindo as preocupações dos efeitos potenciais, dos potenciais efeitos negativos dos vegetais crucíferos na função da tireoide veio de estudos em animais muito lá atrás, seguidos por descobertas que certos fitoquímicos, ao serem quebrados, poderiam prejudicar o funcionamento da tireoide. Entretanto, isso é apenas uma possibilidade hipotética. O consenso científico é que vegetais crucíferos só seriam prejudiciais ao funcionamento da tireoide em casos de altas ingestões acompanhados por deficiência significante de iodo. Então vamos lá. Quem consome excesso de alimentos crucíferos? Você vê a família brasileira usual consumindo pelo menos, cada pessoa consumindo por dia 500 gramas de crucífero? Você vê o seu amiguinho na rua, caramba, acabei de comer uma cabeça de brócolis inteira, caramba, tô cheio, tô passando mal, vomitando brócolis. Convenhamos, né? Vai. E aí a gente vai para a famosa, que ele deu a resolução dele, que o resultado final de toda coisa era consumir mais proteína animal, que você tinha que largar todos os vegetais e viver de proteína animal, que é praticamente o que ele fala no final do vídeo, é o que ele fala vendendo os cursos dele, né? Então vamos lá. Uma pesquisa publicada na Cell, um dos maiores jornais médicos científicos do mundo, pelo time do David Sinclair, que é um dos biólogos mais famosos de longevidade do mundo. Se você digitar David Sinclair no Google, você vai ver milhões de entrevistas dele sobre longevidade. É um dos caras do mundo, e um biólogo de Harvard, ou seja, cientista da principal universidade do mundo. O cara estuda longevidade e saúde a vida dele inteira, sabe? É um dos caras mais respeitados do mundo sobre o assunto.
E olha o que a pesquisa dele sugeriu. Restrição calórica com dietas hiperproteicas não tinham efeitos benéficos na longevidade. Ou seja, dieta hiperproteica até prejudica o efeito benéfico da restrição calórica. Então, longevidade pode ser aumentada em animais por manipular a ingestão de macronutrientes. Ou seja, quanto mais proteína se come, em outras palavras que ele fala ao longo da pesquisa, quanto mais proteína se come, mais se ativa uma proteína chamada mTOR, que é correlacionada a crescimento. Olha o que aconteceu nos ratos do laboratório se você quer ver dados em animais. Mas a gente também tem dados em seres humanos cada vez mais frequentes sobre isso, batendo exatamente. Dieta rica em proteína, pobre em carboidrato, reduz o tempo de vida, a saúde metabólica. E dietas pobres em proteína e ricas em carboidratos fornecem maior longevidade, melhor tolerância na glicose, ou seja, melhor controle, maiores níveis de colesterol bom, menores níveis de colesterol ruim e triglicerídeos. Aí ele falou, isso é consistente com dados humanos que mostram que dietas hiperproteicas e hipoglicídicas, ricas em proteína e pobres em carboidrato, são ligados ao aumento de doenças cardiovasculares. Para finalizar, uma pesquisa agora do Walter Longo, que é o outro biólogo mais famoso do mundo, sobre longevidade, jejum e por aí vai. Pacientes com 50 a 65 anos levando dietas ricas em proteína tinham 75% a mais de chance de morrer por todas as causas e 4 vezes mais chance de sofrer a morte por câncer durante 18 anos do estudo. Só que as associações eram abolidas caso a proteína fosse vegetal. Ou seja, a proteína vegetal não aumenta a sua incidência de morte, proteína animal aumenta em 75% todas as causas e 4 vezes mais, 400% mais para câncer. E detalhe, outra pesquisa publicada na Cell. E a gente vai passando as pesquisas bem claras em consumo de brócolis, protegendo de várias doenças, inclusive todo tipo de câncer. Se você não viu o vídeo sobre câncer e as crucíferas, sugiro assistir para entender um pouco mais do assunto. Vai estar aqui nos cards e aqui embaixo. Então, a minha conclusão, a primeira conclusão é que quando começamos a alterar os alimentos, começamos com maiores problemas. Seja por cozinhar, por sucos, quanto mais a gente altera o alimento da sua forma original, a gente consegue ingerir ele de uma forma não natural e, obviamente, começa a vir prejuízos. E aí eu posso te dar a minha experiência, bem simples. Eu já comi quantidades enormes de crucíferos, até mais de 1 quilo por dia, durante muito tempo seguido, e, obviamente, nunca tive prejuízos. Primeiro, mitos são apenas mitos, infundados na ciência. Tem muita informação por aí, semente de tomate causa câncer. Aí você vai ver na literatura não existe isso. Um profissional tirou da cabeça dele, né? No caso, nenhum profissional da área de saúde, né? Tira da cabeça dele, começa a disseminar e as pessoas ficam com medo disso. Outro parâmetro é, não leve ao extremo, não viva só de um alimento. Esses estudos foram feitos em animais vivendo de repolho. Variedade é chave. Ninguém está sugerindo para você viver de crucíferos. Suficiência de iodo é importante. As principais fontes, na verdade, as mais saudáveis, seriam algas, mas no caso de onívoros, seriam peixes, né? A segunda melhor fonte, de acordo com a literatura, a segunda maior fonte, de acordo com a literatura, seriam os peixes. As pessoas estão se preocupando com vegetais frescos, enquanto se entopem de carne, comida cozida e muitos até industrializada. A correlação de consumo de proteína animal e aumento de mortalidade por todas as causas na literatura, principalmente proteína animal processada, industrializada, as carnes processadas, é muito grande. Mas de vegetais crucíferos causando inúmeros problemas, acho que você não acha muito não. E se for um profissional da saúde que propagou o mito, peça as referências, ou seja, peça os estudos, porque muito profissional de saúde fala um monte de coisa aqui no YouTube, mas não apresenta estudo. E se não for profissional da área de saúde, nem ouve, né? Eu vou pedir conselhos de investimento, de economia para o meu mecânico. E aí eu vou culpar o mecânico se eu perder dinheiro na bolsa. E o último parâmetro, verifique seus exames e veja como você se sente. Se você está se sentindo muito bem comendo um alimento, ainda mais se ainda os exames indicam que você está bem, que eu acho que o principal exame é como você se sente, não faz sentido ter medo de algo que cresce de uma planta. Ao longo da evolução humana, nós comemos primariamente plantas. Talvez tinha um consumo de proteína animal, mas era planta a base. Não tinha indústria produzindo
toneladas de animais para você só comprar a bandejinha e já cozinhar e queimar em casa, como essas pessoas de paleo low carb sugerem fazer. E, por último, alterações em órgãos não são só relativas à nutrição. Vários fatores de estilo de vida influenciam a nutrição. Seu colesterol pode estar alto porque você está jantando tarde. E qual médico te diz isso? E qual profissional te diz isso? Infelizmente, poucas pessoas sabem que crononutrição altera os exames de sangue. Então, vamos estudar mais e menos mito e menos polêmica, porque polêmica gera engajamento, gera dinheiro no YouTube. Então, por isso que eles fazem isso. Porque as pessoas gostam de ouvir boas coisas sobre seus maus hábitos. Simples assim. Vender dieta paleolítica ou dieta low carb, como as pessoas já estão acostumadas a comer carne, porque elas comem a carne com sal e cozida, é fácil para as pessoas entenderem e acharem que gostam. Então, gostou do vídeo? Começa comentando, compartilhando, sentando o dedo nesse like e se inscrevendo no canal e apertando o sininho. Se você quer me ajudar como nutricionista clínico, fica ligado nos nossos 7 livros já publicados, meu atendimento nutricional online, nossos retiros presenciais aqui no Espaço Saúde Frugal, há um agora no final de janeiro, e nossos cursos online. Muita saúde frugal, doutor do Coraça. Até a próxima.